Olá, sejam todos bem-vindos à Educação Jovens e Adultos. Eu sou a professora Daniela e hoje nós vamos trabalhar com o componente de língua portuguesa. Veja na tela. Na tela nós temos linguagens, códigos e suas tecnologias, área essa, que abarca aí os componentes de língua portuguesa, educação física, arte, inglês, certo? Veja, nós estamos na terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 3, atividade de fixação 1, certo? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aí pelo material de vocês a nossa correção. Nós iremos corrigir a primeira atividade aí do material de vocês referente à unidade 3, certo? As atividades vão trabalhar acerca dos conteúdos sobre conectivos de coesão e coerência, certo? Seguindo, nós temos aí essa tabela. Eu trouxe essa tabela para vocês para revisarmos o que de fato são os conectivos. Nós temos aí diversos conectivos, isso foi explicado lá nas nossas videoaulas, certo? Hoje nós vamos trabalhar com exercícios, aqui é apenas correção das atividades que vocês já realizaram aí em sala, certo? Mas, fazendo aí uma revisão sobre esse conteúdo, nós temos conectivos aí como estes, vejam. Nós temos esses conectivos que são aquelas conjunções lá dentro do período composto, certo? No estudo das orações coordenadas. Esses conectivos buscam aí o quê? Ligar, os termos dentro das orações, estabelecendo ali sentido, melhorando a coerência e a coesão do próprio texto. Então, nós temos elementos de adição, certo? Conectivos aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos e explicativos. Claro que existem outros tipos de conectivos. Para a nossa atividade aqui, nós precisamos ter esse conhecimento acerca desses conectivos aqui de forma específica, certo? Os aditivos, nós temos como exemplo o e, o nem, o também, o bem como, o próprio não, certo? Eles, podem ser utilizados em situações como eu vou ao cinema e Arthur vai comigo, ou seja, é um conectivo que vai dar sequência a uma ideia já falada anteriormente, certo? Então, é revisar a ideia desses conectivos, o conectivo de explicação, certo? O que busca, ao utilizar um conectivo como esse? O adversativo, que é aquele que dá a ideia de contraste, de oposição, certo? Então, é entender o que de fato tem por finalidade cada um desses conectivos e como aplicá-lo, certo? Então, vamos aí às nossas atividades. Veja na tela. Na tela, nós temos aqui essa charge, certo? Vocês veem aí essa charge e diz o seguinte a questão. Observe o quadrinho abaixo antes de responder a questão. E nós temos, vê-se aqui linguagem verbal e não verbal. Temos uma pessoa aqui meio que descansando e ele diz: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la e pronto. Aqui nós temos dois tipos de conectivo, vocês observam. Nós vamos ver o que essa questão pede. A imagem que ilustra a questão é de autoria do cartunista Quino. No quadrinho do cartunista encontramos a conjunção mas, que pode ser classificada como o mas. Na tabela, segunda tabela que nós vemos e vocês já viram, o mas, ele é uma conjunção o quê? Adversativa, certo? Ele vai dar a ideia de adversidade, de oposição. Então, nesse caso aqui, o nosso gabarito de fato é a letra C, certo? Ele dá a ideia de adversidade, é uma conjunção adversativa. Questão 2. Leia a tirinha e responda. E depois responda. Então, você observa novamente linguagem verbal e não verbal, certo? Vê se uma briga aí em meio a esses personagens. No primeiro quadrinho nós temos: não confunda cadeira de balanço
Olha o destaque, com cadeira do balanço. Então, o que que difere, né, usar o de e o do? As preposições, elas são invariáveis e têm como função ligar as palavras, estabelecendo assim uma relação de dependência sintática entre elas. Na tirinha de Fernando Gonzalez, a preposição de, né, cadeira de balanço, em cadeira de balanço, assume o valor semântico de. Quando se fala semântico, é o sentido, né, de acordo ali com o contexto. Então, de fato, o de, ele estabelece o quê? Ideia de tempo, finalidade, causa, modo ou instrumento. Claro que o nosso gabarito aqui, letra D. Quando eu falo cadeira de balanço, eu estabeleço a ideia de modo, certo? Eu me refiro a que tipo de cadeira, certo? Questão de número 3. Assinale a alternativa em que ocorre a combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo. Então, para os alunos que têm dúvida, volte a videoaula sobre pronome. Escolha uma opção. Quando nós analisamos todas as alternativas, seja A, B, C, D e E, nós vamos nos deparar de fato com o gabarito sendo letra B, pois ele diz: neste momento encerramos nossas transmissões. Então, aqui de fato foi empregado o pronome, né, de forma adequada. Certo? Aqui, na letra B, nós temos um pronome demonstrativo, especifica o local e horário, certo? A questão 4. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. Então, nós temos correu demais e caiu, certo? Correu demais e caiu. Como ficaria? Eu poderia colocar correu demais, por isso caiu, correu demais, entretanto caiu, correu demais, logo caiu, correu demais, porém caiu, ou correu demais porque caiu. Então, tem que verificar isso, certo? Dormiu mais, e aí nós seguimos. Seria porque os sonhos não o deixaram em paz, a matéria perece, né? E aí nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês deveriam analisar todo o contexto e verificar o emprego das conjunções, desses conectivos. Nosso gabarito da questão 4, letra A. Então, nós vamos ter o por isso, por isso, ou seja, correu demais, por isso caiu, né? Estamos concluindo, dormiu mais, porque, esse porque é um porquê junto, porque ele é explicativo, porque os sonhos não o deixaram em paz. A 3, né, seria mas, veja, a matéria perece, mas a alma é imortal, dá uma ideia de oposição ao que foi dito anteriormente. Leu o livro, portanto, não é isso? Leu o livro, portanto, creio que seja portanto mesmo. Leu o livro, portanto, porque é uma conclusão, certo? Leu o livro, portanto, é capaz de descrever as personagens com detalhes. Guarde seus pertences, que podem servir mais tarde, certo? Então, aqui temos gabarito letra A. Questão de número 5, para finalizarmos, temos assinale a alternativa que indica a definição correta de preposição. Aqui vocês vão analisar conceitos. Preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência? Ou B, preposição é a palavra cuja função principal é indicar o posicionamento, o lugar de um ser relativamente à posição ocupada por uma das 3 pessoas gramaticais? Claro que, de fato, a preposição faz isso, né? Mas isso é uma definição de apenas uma das, né? Então, errada, letra B. Letra C, nós temos preposições, é a palavra que exprime uma quantidade definida, exata de seres, pessoas, enfim.
Letra D, preposição é a palavra ou conjunto de palavras que exprimem sentimentos, emoções, reações psicológicas. Letra E, preposição é a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Então, de fato, aqui nosso gabarito letra A, certo? É a alternativa que melhor responde, né, a definição dessa classe gramatical. Ok, pessoal? Então, essa aí foi a nossa correção referente à atividade de fixação de número 1, certo? Lembrando que nós estamos aqui trabalhando a unidade 3, ok? Grata pela atenção de todos, até a próxima!